Mas hoje a gente tem uma lei Rouanet, que é uma lei que não funciona, não da forma que se deveria. Há uma priorização aí de grandes artistas e a gente vê isso. A Lei Rouanet eu acho que tem problema de gestão, né? E termina beneficiando efetivamente os grandes. Então a gente precisa dar uma corrigida grande nesse processo, para ficar claro aqui a nossa posição. Então os editais já ajudam muito na superação desse tipo de situação. Depois o seguinte, você atesta um projeto para a Lei Rouanet e quem define são as empresas. Exato. Né? E somente as empresas. Então as empresas determinam a política cultural do país, Perfeito. a partir dos seus interesses e como uma forma de concentração. São as empresas que estão no Centro-Sul, são as empresas que chamam os artistas do Centro-Sul, etc. Eu acho que essa coisa tinha que ser modificada. Então, se você tem isso, do que você vai investir, 60% você tem em plena autonomia, mas 40% vai entrar no outro esquema de. Por exemplo. Perfeito. Né? E você vai ser vinculado isso e trabalhando e incentivando essa questão. A outra questão que você levantou foi. Dentro das manifestações, a gente tem esse cruzamento com os serviços, o crescimento da demanda, né? A exigência, mas também tem um contraponto que é a máquina pública custa caro. E há diversas pressões com relação à diminuição dessa quantidade de recursos que é arrecadada para fazer a máquina funcionar. E que haveria dentro dessa manifestação uma intenção de que se reduzisse isso, se ficasse mais barato, se cobrasse menos para a gente viver nas grandes cidades. Queria a sua opinião sobre isso. Nós vivemos no Brasil ainda o Estado que foi implantado para instituir a República em nosso país, que foi o Estado da Revolução de 30. Nós vivíamos num Estado exclusivamente patrimonialista, eram os próceres do Império que viraram republicanos do dia para a noite, né? E que mandaram no país durante 40 anos, da República aos anos 30. Então, a mesma coisa da República Café com Leite, dos grandes produtores rurais de São Paulo, do café e do gado leiteiro em Minas Gerais, por isso a República Café com Leite, que não tinha a presença nenhuma do Estado, enquanto benefícios para a população. Vem Vargas e constitui um Estado brasileiro, né? Com sua estrutura, com a formação dos ministérios, com a segurança no trabalho, com o concurso público para o acesso. A gente vivia ainda, que a viúva ficava com o emprego do finado para poder casar de novo, porque isso era importante para a sobrevivência do Estado naquele momento ali, porque a família ficava resguardada nesse sentido. A viúva então tinha seus filhos, então ela garantia ali o emprego. Situações que foram vivenciadas na sociedade brasileira. Então nós construímos esse novo Estado. Agora, passaram-se quantos anos para cá? 80 anos. E a gente mantém praticamente o mesmo Estado. Nós não fizemos a reforma do Estado como uma das reformas fundamentais que a gente tem. Então a gente tem um Estado inchado, cheio de vícios, cheio de problemas. E a gente precisa fazer uma reforma profunda do Estado. Mas não para fazer o Estado mínimo como querem os liberais. Um Estado moderno, que trabalhe a tecnologia, que avance, que chegue na ponta e que atenda aos desígnios da sociedade. Nós vivemos num Estado hoje em que, para você ter assistência à saúde, você não pegou isso, mas os mais velhos vão se recordar, que você tinha que ter carteira assinada ou a sua carteira do Fundo Rural, se você era trabalhador rural, para você ter direito à assistência à saúde. Então você tinha que pagar para a saúde. Hoje você tem no Brasil, fruto da Constituição de 88, então não estou dizendo que é coisa do PT, é coisa que a sociedade construiu, né? Nós participamos dessa construção, e que você tem a universalização do atendimento, que poucos países do mundo têm.
E não faz isso em 20, 30 anos. Mau atendimento, mas tem. É. Mau atendimento. Ainda tem mau atendimento, mas tem bons atendimentos também. Para ter um bom atendimento. Não paga barato, ainda mas- não tem um não bom é barato. atendimento mesmo pagando. Não. Tem muitos que têm um bom atendimento mesmo sem pagar. Agora, que como é de graça, então a demanda aumenta, então tem uma série de problemas. E tem uma questão da gestão, tem a questão do enriquecimento das empresas de saúde, porque em vez de você ter a saúde privada como complementar, muitas vezes ela assume o papel de primário da atenção, então fica para o poder público aquilo que é o atendimento direto ali à população, do posto de saúde, do atendimento, mas o resto é atendido praticamente pela rede privada, e aí é onde está o lucro, e aí é onde há uma oneração enorme desse processo, e aonde há facilidades que levam à falcatrua, etc. Então, temos problemas ainda enormes de gestão. Você chega num posto de saúde, num hospital desse, você assina antes o procedimento que você não sabe o que você vai ter. Isso é um absurdo. Você só podia assinar aquele negócio depois de saber o que foi que você fez. Você assina antes. E isso permite esse tipo de alteração toda e de desvio que a gente vive aí. Então tem muita coisa a ser resolvida. Mas que nós demos um passo significativo, uma revolução que nós fizemos no Brasil, no termo da saúde,